Eu gostaria de uma dúvida com relação ao primeiro sábado. Precisamos confessar, rezar o terço, rezar o desagravo e depois a missa para poder comungar e ser tudo válido? Nós confessamos e pegamos um pedaço da missa e aí nós ficamos para assistir a outra missa inteira. E alguém me disse que era possível, por exemplo, ter assistido a missa e depois confessar. Isso é possível? Vamos lá, vamos lá. Nossa Senhora não pede a participação de uma missa. Nossa Senhora pede uma comunhão. Você sabe que na igreja tem a possibilidade, tem um ritual da distribuição da comunhão fora da Santa Missa, numa cerimônia breve, tá? Então, Nossa Senhora não pede a missa, e você é obrigado a ir à missa no domingo ou no sábado à tarde, valendo pelo domingo. Pronto. Número 1, é claro, a confissão, a coisa muito importante, a confissão tem que ser antes da comunhão. Porque para nós fazendo uma confissão válida, e se você não sabe como se faz uma confissão válida, na livraria da Gospel tem um livrinho de 8 páginas, Pequeno Catecismo, que é o resumão do condensado de toda a catequese da igreja, onde você tem 9 listas de pecados e os 5 pontos para fazer, 5 atitudes interiores profundas para fazer uma confissão válida. E tem o ato de contrição que você tem que decorar. Você sabe de cor o ato de contrição, pelo menos um pequenino? Existem vários atos, né? Você tem que rezar. Se o padre não pedir o ato de contrição, sobretudo no dia da Gospel, que tem muita gente, você vai rezar o ato de contrição sempre, logo depois, no momento de agradecimento. E se o padre não te der a penitência, reza 3 Ave Marias e pronto. Ou faz uma outra penitência adequada. Se você está com o pecado da preguiça, faça uma penitência de levantar à noite, né? O pecado da impureza, faça um pouco de jejum. É assim por diante, né? Então, a confissão válida, você fica em estado de graça, o foguinho dentro de nós acende, aí que você comunga. Primeiro, confissão. E, número 2, Santa Missa. O terço e o desagravo, você pode rezar antes ou depois. E depois eu vou dizer uma grande pergunta que muitos fazem, pergunta recorrente. Mas eu posso confessar um dia antes? Sim, desde que chegando o sábado, você confessa na quinta, você confessa na sexta. É válido desde que você comunga em estado de graça. Mas como eu saberei? Pronto. Por isso que é melhor confessar imediatamente antes da comunhão. Que a gente peca até respirando, até olhando a gente peca, né? Então, sim, você pode se confessar antes. Depois é ainda pior, né? Por quê? Porque quem me garante que para ser válido o primeiro sábado, você tem que ter, vamos dizer assim, a certeza, ou a quase certeza, que você está comungando em estado de graça. Pronto. Se você confessa 2 dias antes, será que você não fez nenhum pecadinho? Lembre-se daquele exemplo da vida daquela Catalina Rivas. Catalina Rivas, que anos atrás veio na casa da Gospel, ela escreveu um livro sobre as coisas que acontecem invisíveis durante a Santa Missa. Inclusive fizeram um filme em desenho animado. Se lembra, Ana?
é muito conhecido, um filme sobre as coisas invisíveis que acontecem numa missa. Quando os anjos vêm na procissão ofertorial, no início, quando você comunga. E ela explica isso, que uma vez, quando nós comungamos, entra uma luz na nossa boca. Mas Jesus, a um certo ponto, falou assim: presta bem atenção agora àquela mulher que vai comungar no finalzinho da fila. Todo mundo chegava, o sacerdote colocava a hóstia na boca e tinha uma luz que se iluminava e pronto, ela comungava. A um certo ponto chegou aquela mulher lá, no final da fila. Você não sabe desta história, Ana? Sim. Aí, então, quando chegou aquela mulher, a luz foi diferente. Ela não somente iluminou a boca, o rosto, mas como que abraçou, a circundou, deu um abraço, a envolveu de luz todinha. Ela falou: mas por que ela assim? Porque ela está comungando imediatamente depois da sua confissão, que foi minutos antes do início da missa. Ela está comungando em estado de graça, né? Ela falou assim a Jesus, Catalina Rivas, né? Parece que ainda está viva. Mas por que eu também confessei ontem? Ela tinha confessado o dia antes. E Jesus falou: sim, bonitinha. Bonitinha não falou, né? Foi eu que acrescentei. Sim, queridinha, minha querida. Mas você lembra o que você fez antes de sair de casa hoje? Você maltratou, bistratou a sua empregada? Porque estava atrasada, papapá, e foi ríspida. E número 2, você viu a sua reação? Parece que um motorista de ônibus que estava quase fechando ela, atropelando, chegou perto, e sei lá o que. Você viu como você xingou ele? Então, não estava em perfeito estado de graça. Pronto. Agora, a bom entendedor, que estas palavras possam ajudar, né? Se trata de comungar em estado de graça, se trata de permanecer em graça, isto é, em estado de graça significa estavelmente em graça, no amor, na paciência, na generosidade, na bondade, sem palavras ríspidas, sem palavras maliciosas, sem palavras, sem acidez, sem pecado nem pequeno nem grande. Aí comungando nesta forma funciona.